Fala aí, rapaziadinha, beleza? Pô, desculpa pelo sumiço, tava apertado no tempo, mas, pô, trouxe aqui pra vocês, tô trazendo, né, uma série aí de resoluções de questões e desafios do Stewart, e também não vou envolver só o Stewart, vão envolver alguns problemas de matemática básica e envolvendo cálculo. E, assim, a desculpa para isso é sempre enriquecer vocês, enriquecer o repertório de vocês, tornar todos nós mais inteligentes, porque eu também fico mais inteligente nesse processo aqui, mostrando conhecimento para vocês. Mas no fim das contas, isso também vai ter uma aplicação prática muito interessante. Assim, vocês estão indo agora para cálculo 2, para física 1. Então é importante que vocês dominem alguns certos conceitos da matemática básica. Então vou sempre pegar nessa tecla de novo. E a gente vai revisar aqui alguns conceitos de cálculo. Até para fazer essa questão, a gente vai ter que usar um pouquinho de cálculo, bem pouquinho mesmo, mas só para não dizer que não usa, beleza? E eu estou trazendo alguns exercícios que têm muita relação com geometria analítica, porque quando eu fiz cálculo 2, eu percebi que isso foi uma dificuldade no meu processo durante cálculo 2, né? Eu senti muita dificuldade de não ter tido uma boa base em geometria analítica. Então eu vou trazer alguns conceitos ao longo desses vídeos, vou demonstrar para vocês, vou mostrar, talvez a gente fale aí sobre retas, cônicas, coisas que envolvem essas duas vertentes da geometria analítica, beleza? Não vão ser aulas, mas todos os conceitos chaves que eu vou usar eu vou demonstrar, beleza? Então, cara, vamos lá. Vamos para essa questãozinha aqui. A figura mostra um ponto P sobre a parábola y igual a x ao quadrado e um ponto Q onde a perpendicular que bissecta OP intercepta o eixo y. À medida que P tende à origem ao longo da parábola, o que acontece com Q? Ele tem posição limite? Se sim, encontre. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? Tem esse ponto P pertencente à parábola, e esse ponto P, de alguma maneira, ele está ligado com esse ponto Q aqui. Né? E é bem nítido, né? Por exemplo, o ponto P, ele sempre delimita esse segmento OP. Então, por exemplo, vamos supor que o ponto P estivesse aqui. Se o ponto P estivesse aqui, a gente ia ter que achar o ponto médio desse lado, traçar a reta que faz 90 graus com esse segmento e cairia ali no ponto Q, beleza? Então, o que ele está perguntando, cara? Ele está perguntando, o que acontece se eu começar a deslizar esse ponto P aqui para a origem? Né? Isso já começa a te intuir um pouco um limite, talvez, né? O uso do limite. E, de fato, a gente vai acabar usando o limite aqui, mas, cara, é uma parcela tão pouca que eu considero esse exercício praticamente de ensino médio, beleza? Então, assim, a gente vai usar esse exercício aqui para desenvolver alguns conceitos que eu acho bem importantes. E qual que é a minha estratégia para resolver esse tipo de exercício? Provavelmente não é a única, tá? Mas é uma maneira que eu encontrei usando a geometria analítica, que é o seguinte. Tá? Isso é uma coisa bem comum na geometria analítica, esse tipo de maneira de pensar para resolver um exercício. Que é o seguinte, cara, tá vendo essa semi-reta aqui? Eu vou tratar ela como realmente uma reta. Então eu vou descrever uma equação para essa reta, vou chamar essa aqui de reta R, por exemplo. E eu vou ter essa reta aqui, que é a reta S, que é essa reta do segmento OP. Cara, a partir dessas retas, eu vou equacioná-las, eu vou escrever equações que descrevem essas retas, e eu vou usar uma informação muito importante, que é isso daqui. Você percebe que essas duas retas são perpendiculares entre si? Então, existe uma relação muito importante que eu vou demonstrar para vocês, que é o seguinte: se eu pegar o coeficiente angular dessas duas retas e multiplicar, isso daqui tem que ser menos 1, tá? Não é para ficar assustado, eu vou demonstrar isso. Não é uma demonstração tão fácil, quer dizer, não é tão difícil, mas envolve um pouco de trigonometria, mas tudo que tiver ao meu alcance, eu vou destrinchar bem para vocês, beleza? Lembrando que aquele vídeo que eu coloquei um tempo atrás, no início das aulas, sobre revisão de trigonometria, propriedades, soma de arcos e tal, cara, tudo isso aqui a gente vai usar, beleza? Então, se você quiser dar uma olhada lá antes, tranquilo. E o outro conceito é o segmento de ponto médio, né? Cara, o que é ponto médio? Pô, da geometria fácil, é um segmento que divide ali um segmento no meio, a grosso modo. Isso. Só que, cara, na geometria analítica, o ponto médio, por exemplo, o xm, ele é a média aritmética dos dois pontos da extremidade. E a gente tem como provar isso, essa é uma demonstração bem de boa, mas também não vou deixar vocês na mão com essa demonstração. Mas é isso, vão ser os dois conceitos que eu vou utilizar para resolver essa questão, beleza? Então, cara, vamos começar aqui com o conceito do ponto médio. Bom, como eu disse, o ponto médio ele é um conceito que a maioria das pessoas entende quase que
imediatamente. Pô, o que é o ponto médio entre o ponto A e B, cara? Pô, o ponto médio entre o A e B divide esse segmento em dois segmentos iguais. Então, por exemplo, isso aqui vale D, quanto que vai valer aqui? D. Beleza. Só que assim como qualquer coisa na geometria analítica, a gente tenta encontrar equações algébricas que representem o sistema geométrico. Beleza? Então na geometria tu chega, beleza, isso aqui é uma mediana, aqui é D, aqui é D. Mas eu não estou querendo saber se aqui é D, aqui é D. Eu quero saber qual que é a coordenada xm e ym desse ponto médio. Beleza? E qual é o conceito que eu vou usar aqui? Cara, pura e simplesmente semelhança de triângulo, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui. Você concorda que ele é igual a esse ângulo aqui? Por quê? Porque aqui, cara, eu tenho ó, duas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? São ângulos correspondentes. Tranquilo. E eles têm outro ângulo em comum. Tem um ângulo de 90 graus. Ó. Tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. O triângulo grande também tem um ângulo de 90 graus. Então, beleza. Automaticamente, por terem dois ângulos iguais, o terceiro, ele obrigatoriamente também é igual. Né? Só que você nem precisaria partir disso, né? Você consegue perceber que é o seguinte, cara, aqui, ó, você tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Beleza. É bem intuitivo. E assim, cara, é bem intuitivo você pensar o seguinte, pô, Lucas, cara, isso aqui é o ponto médio. Então a gente tem que, de alguma maneira, dividir esse segmento aqui em pedaços proporcionais. E sim, o Teorema de Tales garante isso pra gente, né? Segmentos de retas entre paralelas são proporcionais. E sim, a gente vai usar o Teorema de Tales e a semelhança de triângulo, né? Para demonstrar isso de uma maneira bem tranquila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar dois triângulos aqui para vocês, ó. Destacar doisinhos. Ó, esse triângulo aqui, ó, menorzinho, beleza? Esse triangulinho aqui menorzinho, tá? E o outro triângulo grandão. E o outro triângulo grandão. Eu vou destacar, sei lá, de roxo. Então, nós temos aqui o triângulo grandão. Esses dois triângulos são semelhantes? Sim. Por quê? Porque eles têm ao menos dois ângulos iguais. Eles estão seguindo o caso de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Beleza. Eles têm todos os ângulos iguais. Eu posso dizer que eles são triângulos semelhantes. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Já destaquei para vocês eles aqui embaixo. E o que acontece? Cara, esse triângulo grandão, se você perceber, quanto que vale esse cateto aqui? Pô, esse cateto ele vale xb menos xa. Não é verdade? Então, ó, xb menos xa. E quanto que vale o cateto aqui na vertical? Vai valer yb menos ya. Análogo. E esse triângulo pequenininho aqui? Cara, esse triângulo pequenininho, o que vai mudar é que ele vai de xa até xm. Então, quanto que vai ser o tamanhozinho dele? Xm menos xa. Beleza? Já está tudo aqui embaixo. E quanto que vai ser o tamanho em y aqui? Ym menos ya. Tranquilo. Maneiro. Então, ó, fazendo isso daqui embaixo, eu posso aplicar o que aqui? Deixa eu até apagar essas coisas aqui. Então, você que não precisa. Eu estou só olhando o triângulo. Estou só olhando esse triângulo aqui, ó. Beleza. Então, ó, o que está acontecendo aqui, cara? Eu tenho dois triângulos semelhantes. E o que a semelhança de triângulo me permite fazer? Me permite relacionar lados congruentes não, lados proporcionais desse triângulo. Ou seja, o lado que olha para o ângulo de 90 graus, 2D, está para o lado que olha para o ângulo de 90 graus aqui no triângulo pequenininho, assim como, cara, aqui você vai escolher, né? Pô, você quer equacionar x com x, y com y? É claro que o resultado tem que ser o mesmo, tá? Tem a proporcionalidade da figura. Mas eu vou fazer aqui com x. Então, ó, como eu fiz o lado do grandão está para o lado pequenininho, o lado do grandão vai continuar estando para o lado do pequeno. Xm menos xa. Então, o que dá para fazer aqui, cara? Bom, é bem nítido a gente pensar que esses dois triângulos eles são o dobro um do outro, né? Porque, ó, você tem esse lado aqui valendo 2D. Esse lado aqui vale quanto? Vale D. Então, todos os lados desse triângulo, os lados, é, os lados, esqueci a palavra agora, mas esses lados correspondentes, isso, os lados correspondentes, eles também vão seguir a mesma medida. E não só os lados, né? Todas as medidas lineares do triângulo seguem a razão de semelhança. Então, por exemplo, esse lado aqui vai ser o dobro desse pequeno aqui. Esse lado aqui vai ser o dobro desse pequeno. Ah, Lucas, e se eu traçasse a altura desse triângulo aqui? Cara, a altura desse triângulo aqui com certeza será o dobro da altura desse triângulo pequeno.
Ah, Lucas, se eu traçar a mediana desse segmento aqui, a mediana não necessariamente a altura, só em alguns casos, né? Então, se eu traçar a mediana desses dois aqui, o que vai acontecer? Elas vão seguir também a razão de proporcionalidade. Qualquer seviana que eu trace nesse triângulo, então se eu traço essa seviana aqui e essa seviana aqui, eu também vou possuir, né, o tamanho de uma dobrada em relação à outra. Então, beleza. Feito isso, cara, a gente pode já escrever isso. Que esse lado aqui é o dobro do outro, né? Então vai ficar xb menos xa é igual a 2 vezes xm menos xa. Desenvolvendo essa continha aqui, ó, eu vou ficar com xb menos xa é igual a 2xm menos 2xa. Aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou somar 2xa de ambos os lados da equação. Hã? Como assim? Não, calma lá, não pira não. Ó. Não se perde não. Ó, tô somando 2xa de ambos os lados. Por que eu tô fazendo isso? Para assumir com esse 2xa negativo aqui, né? Ou o que eu tô fazendo, né, nas mais línguas, é passar esse menos 2xa pro outro lado, como positivo e tal. Enfim, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô isolando o xm. Então eu vou ficar com 2xm igual menos xa mais 2xa. Vai dar xa. E sobrou um mais xb aqui. Então o que a gente chega aqui? Que o x do ponto médio ele é a média aritmética dos dois pontos. Pô, maravilha. E é claro que o y do ponto médio ele vai ter que seguir essa mesma proporção. Ele vai ser o y de A mais o y de B sobre 2. Beleza? Então tá, feito isso, a gente vai partir para a segunda demonstração, que é uma demonstração um pouquinho mais delicada. Que é dado duas retas, cara, que fazem 90 graus entre si, como é que eu consigo relacionar os dois coeficientes angulares dela? Então, ó, o que eu vou precisar que você lembre aqui de definição? Cara, o que é o coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular de uma reta está relacionado com o ângulo que essa reta faz com o eixo x, beleza? Como assim? Toda essa reta aqui que tem coeficiente angular ms. O ms está relacionado com a tangente, ó, desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, beleza? Então, ms é a tangente de alfa. Tranquilo? Isso aí a gente viu ao longo de todo o ano, né, principalmente em derivadas. Então, assim, isso tem que ser um conhecimento bem fresco na sua cabeça. O coeficiente angular de uma reta está relacionado com o ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal. Beleza? Assim como essa reta aqui também. Só que ângulo que eu estou falando para essa reta? Eu estou falando desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo grandão aqui. Eu vou até botar de outra cor, vou botar de laranja. E estou falando desse ângulo grandão aqui, ó, beta. Pô, Lucas, mas esse ângulo aqui, pô, ele é maior que 90, né? E menor que 180. É, sim, mas não tem nenhum problema isso. Na verdade, é isso que indica essa reta ser decrescente. Retas que têm ângulos entre 90 e 180, ou seja, ângulos que estão aqui no segundo quadrante, o que acontece com a tangente desses ângulos? Lembra, né? Para eu definir a tangente, eu traço aqui do arco até o eixo das tangentes, e essa projeção aqui é o valor da tangente daquele ângulo. Então, para ângulos aqui no segundo quadrante, eu tenho tangentes negativas. E isso faz total sentido, né? Lembra quando a gente vê que retas decrescentes têm o coeficiente angular negativo? Por quê? Porque esse ângulo aqui é um ângulo que é maior do que 90 graus. Beleza? Só por isso. Tá? Então, assim, para continuar aqui a dedução, eu vou precisar desse ângulozinho aqui. Tá? Só que esse ângulozinho é quem? Cara, pensa comigo. Daqui até aqui é o quê? É 180. Uma reta, né? Ah, tá. Só que esse laranjinha aqui já é beta. Ou seja, quanto que sobra aqui? Sobra π, que é 180, menos beta. Tranquilo? Tá bom. E quanto que é esse ângulo aqui em cima? Pô, esse ângulo aqui, cara, é 90 graus. Ah, então beleza. Então, Lucas, você fez tudo isso que a gente está fazendo agora para formar um triângulo, né? Isso. E, cara, achar triângulos em exercício geralmente é um ótimo passo, né? Porque a gente conhece muitas propriedades de triângulo. Consegue aplicar muitas coisas aqui, beleza? E o que eu vou aplicar nesse triângulo aqui que é de muito interesse para mim? É que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Isso vale para qualquer triângulo, beleza? Então, se eu pego alfa mais π menos beta mais π sobre 2, quanto que dá isso daqui? Isso tem que dar π, que é 180.
Então, ó, se você perceber, já dá para dar uma simplificada. Ó, tem π somando dos dois lados. Então, se eu subtrair π de ambos os lados, some. E eu fico com a seguinte relação aqui, ó. Alfa menos beta é igual a menos π sobre 2. Beleza? Ou se você quiser, ó, eu posso multiplicar por menos 1. Vai ficar beta menos alfa é igual a π sobre 2. E aí, ó, a gente vai chegar aqui e a gente vai ter que pensar um pouquinho. Por quê? Porque, cara, eu estou mexendo com o ângulo aqui. O ângulo é importante? É. Mas, na verdade, o que me interessa não é o ângulo, e sim a tangente desse ângulo. E, pô, cara, isso aqui é uma equação. Isso aqui é uma equação. Então, tudo que eu fizer de um lado se mantém verdadeiro, contanto com que eu faça no outro lado também. Né? Para iguais permanecerem iguais, eu tenho que fazer coisas iguais. Então, se eu fizer, por exemplo, a tangente de beta menos alfa é igual a tangente de π sobre 2, isso daqui é uma verdade? É uma verdade. Só que aqui a gente entra num problema, que a gente vai resolver. Mas antes da gente resolver esse carinha aqui, eu vou resolver de uma outra forma. Mas eu vou explicar o porquê do problema. Porque, ó, como eu falei aqui, como é que a gente obtém a tangente? A gente tem que pegar o ângulo, refletir lá no eixo das tangentes e ver o valor da projeção. Beleza? Opa, foi mal? Eu tava... Apertei sem querer. Enfim, o que acontece aqui então? Se eu for aumentando esse ângulo, ou seja, pegar, por exemplo, esse ângulo aqui do primeiro quadrante. Pô, a tangente é esse valor aqui. Se eu pego esse cara aqui, a tangente já é um pouco maior. Ó, se eu pego esse cara aqui, vê que a tangente ela aumenta pra caramba. Agora, se eu for chegando perto de 90 graus, você percebe que quando eu chego na tangente de 90 graus, eu não encontro nenhum valor, né? A gente fala que a tangente de 90 graus ela não é definida. A gente fala que a tangente de 90 graus ela tende ao infinito. Né? Diferente das funções senos e cossenos, que são funções limitadas, a função tangente ela não é uma função limitada. Ela varia de menos infinito, sendo o menos infinito a tangente de 3π sobre 2, ou menos π sobre 2, como você preferir, e mais infinito, que é a tangente de π sobre 2. Ah, beleza. Você consegue até pensar nisso, né, olhando a definição de tangente. É o seno sobre o cosseno. Pô, o cosseno está entre valores de 0 a 1. Então pensa num cosseno tendendo a zero. Ou seja, pensa num ângulo de 90 graus, que o cosseno é zero. Pô, se isso aqui é zero, cara, esse cara aqui explode lá para infinito. Ah, tá, beleza. Maneiro. Então, eu cheguei num problema aqui, né? Eu tenho a tangente de um ângulo igual a tangente de π sobre 2. Dá para resolver? Dá. Só que eu vou dar uma mexidinha nessa equação e depois eu volto aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam e tenham esse olhar crítico para as equações. Porque assim, beleza, essa equação ela pode não estar me dizendo muita coisa nessa forma aqui, mas depois que eu abrir ela, ela vai me dizer alguma coisa. E eu quero que vocês tenham esse senso crítico de olhar para uma equação e entender a história que ela está te contando, beleza? Mas, beleza, vamos resolver de outra forma aqui. O que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou isolar um dos ângulos ali, beta ou alfa. Então eu vou escrever, por exemplo, que beta é igual a π sobre 2 mais alfa. Tranquilo? Ou melhor, eu vou isolar o alfa aqui. Vou isolar o alfa. Já vou entender o porquê. O alfa ele vai ser o beta menos π sobre 2. Tranquilo? Agora eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito ali na esquerda. Eu vou aplicar a tangente de ambos os lados. Então eu vou ter que a tangente de alfa é igual a tangente de beta sobre 2, de beta menos π sobre 2. Aí, bom, na sua cabeça, deve ter alguma coisa ali ainda do que? Da soma de arcos. Pô, o que é tangente de A menos B, cara? Pô, tangente de A menos B é tangente A menos tangente B dividido por 1 mais tangente A vezes tangente B. Beleza. Inclusive, já demonstrei isso para vocês lá naquele vídeo de aprofundamento de trigonometria. Mas e aí, cara? Qual que é o problema dessa equação ainda? Porque você percebe, o A seria o beta e o B seria o π sobre 2. Então vai continuar aparecendo a tangente de π sobre 2. Né? Eu não quero que isso apareça. Mas, cara, eu consigo massagear essa equaçãozinha aqui, consigo brincar com ela de forma a sumir com esse π sobre 2 aqui. E olha só o que eu vou fazer, cara. Eu vou reescrever tangente de alfa e agora eu vou escrever isso daqui da seguinte forma. Tangente de π sobre 2 menos beta. Ou seja, praticamente o que eu fiz? Eu multipliquei esse argumento aqui por menos 1.
Mas eu posso fazer isso? Posso, contanto que eu adicione um menos aqui. Como assim, Lucas? Calma aí, vai com calma. Cara, vamos lá, isso é uma propriedade da função da tangente, beleza? Pensa comigo que a tangente de um ângulo qualquer, ela é o seno desse ângulo, ela é o seno desse ângulo, sobre o cosseno desse mesmo ângulo, tá? E, pô, a gente comentou várias vezes sobre isso, mas tudo bem, não faz mal comentar de novo. As funções seno e cosseno, elas possuem uma certa propriedade interessante. Por exemplo, a função seno é uma função ímpar, ou seja, é uma função do tipo seno de menos x é igual a menos o seno de x. Ah, Lucas, por que isso? Vamos lá no ciclo trigonométrico, ele sempre responde todas as nossas perguntas. Imagina que você tem um ângulo x aqui, um ângulo x. O que seria o ângulo menos x? Cara, seria o mesmo ângulo, só que ao invés de crescê-lo no sentido anti-horário, eu vou crescê-lo no sentido horário. Então, que ângulo é esse aqui? É o menos x. Cara, se você perceber, quem que é o seno de x aqui? O seno de x é essa projeção aqui. É essa projeção aqui. Beleza. E quem que é o seno de menos x? Pô, o seno de menos x é essa projeção aqui. Se você for perceber, né, esses tamanhos aqui, opa, se você for perceber, esses tamanhos aqui, eles são iguais. Né? Um cabe dentro do outro. Só que a única diferença é que um está na parte positiva e o outro está na parte negativa. Então, realmente, o seno de menos x é menos o seno de x. Então, vamos olhar para o lado do cosseno. O cosseno de menos x, por sua vez, ele é igual ao cosseno de x. Ué, por quê? Porque a gente está vendo aqui, né? Quem que é o seno de x aqui? O cosseno de x é essa projeção aqui. Ah, tá. Então é a projeção aqui desse eixo horizontal. E o cosseno de menos x também. Então, automaticamente, a gente diz que o seno é uma função ímpar, por ter essa propriedade, né, que o f de menos a é igual a menos o f de a, e o cosseno é uma função par, por ter essa propriedade. O cosseno, o f de a é igual ao f de menos a. Então, ó, como a função tangente é uma união dessas duas funções, vamos pensar na tangente de menos x aqui. Cara, a tangente de menos x vai ser o seno de menos x, dividido pelo cosseno de menos x. O seno de menos x é quem? É menos o seno de x. O cosseno de menos x é quem? É o cosseno de x próprio. Ou seja, no fim das contas, isso daqui dá menos a tangente de x. Então eu posso inverter o sinal do meu argumento, do meu ângulo, contanto que eu inverta o sinal da minha função tangente. Tranquilo? Tá, ótimo. E, cara, por que isso aqui é importante? Por que foi importante eu escrever dessa maneira aqui? Eu não sei se você percebeu, mas eu escrevi essa parte aqui como a tangente do ângulo complementar a beta. Não é verdade? Pô, pensa que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Pensa que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Imagina que esse ângulo aqui seja o beta. Se aqui é 90, quanto que é esse ângulo aqui? É 90 menos beta. Beleza. Então a tangente de beta seria quem aqui? A tangente de beta, pela definição, é o cateto oposto A sobre o cateto adjacente B. Beleza. E quem seria a tangente, ou melhor, não, pode ser. Quem seria a tangente de 90 menos beta? Pô, a tangente de 90 menos beta é o cateto oposto a esse ângulo, que é B, sobre A. Então, qual que é a relação que a gente tem entre a tangente de um ângulo e a tangente de seu complemento? É que eles são inversos. Então, ao invés de escrever tangente de π sobre 2 menos beta, eu vou escrever isso aqui como sendo menos, no caso já tem um menos aqui, né? Vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre a tangente de beta. Não é verdade? Ó, a tangente de beta é A sobre B, a tangente de 90 menos beta é B sobre A. Então, por que eu fiz todas essas manipulações? Cara, primeiro, porque eu queria sumir com esse 90 graus. Esse 90 graus estava dando pau quando eu colocava ele na equação, porque tangente de 90 a gente não é definido, né? É infinito. Então, assim, tem um problema quando eu trato com 90. Mas quando eu consigo transformar essa função numa parada de um ângulo complementar, cara, eu tenho todas as propriedades de ângulos complementares. Eu sei que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, eu sei que a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do seu complementar, e assim por diante, beleza?
São relações fáceis que eu consigo demonstrar no próprio triângulo retângulo aqui. Então, o que eu posso escrever sobre essa equação? Que a tangente de alfa é igual a menos 1 sobre a tangente de beta. Só que, cara, quem que é a tangente de alfa? Cara, a tangente de alfa é o coeficiente angular dessa minha reta aqui. Então, esse cara é ms. E quem que é a tangente de beta? Cara, a tangente de beta é o coeficiente angular da minha outra reta. Ou seja, o que está escrito aqui? Está escrito que ms é igual a menos 1 sobre mr. Se eu passar, né, o mr multiplicando, eu vou ficar com o seguinte, ms vezes mr é igual a menos 1. Então eu chego naquela fatídica relação. Tá. Eu vou parar por aí? Não, claro que não. A gente está aqui para ficar mais inteligente, para desenvolver intelecto, para crescer intelectualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela equação que no início eu falei que estava dando pau, que estava dando problema, e, mano, eu vou porrar ela aqui. Vou pegar ela na esquina aqui. Tá bom, beleza. Tangente de π sobre 2 é problema. A gente sabe. Pô, isso daqui não é definido, né? A gente fala que não é definido porque tende a infinito, né? Não para num valor específico. Mas, o que eu quero falar para vocês? Esse valor aqui, ele tende ao infinito. Se alguém um dia for lá no infinito e quiser me contar, provavelmente vai falar para mim que a tangente de π sobre 2 é infinito, mas nunca fui lá. Então, não sou eu que vou falar isso para vocês. Mas se liga. Se eu abrir esse cara aqui, ou seja, escrever isso daqui como sendo a tangente de beta menos a tangente de alfa dividido por 1 mais tangente alfa, tangente beta, e isso daqui é igual a tangente de π sobre 2. Olha só que brabo isso daqui. Tá? É um argumento sutil. Mas se liga. Você tem do lado esquerdo da equação uma divisão, uma razão. E do lado direito da equação você tem um negócio que está indo para infinito. Lembra quando a gente estava no cálculo 1, que a gente estudou limite, que a gente viu sobre isso? Cara, o que é uma coisa tender a infinito? Tem duas situações. Ou eu tenho um numerador fixo, ou melhor, ou eu tenho um denominador fixo, pode ser qualquer, um A, qualquer número, e um numerador que está tendendo ao infinito, isso daqui está tendendo ao infinito, beleza? Ou eu tenho um numerador fixo e um denominador tendendo a zero. A zero. Então, olha só, são essas as duas situações quando eu tenho razões que tendem a infinito. Ou seja, ou esse cara aqui está tendendo para infinito, o que é nitidamente que não está acontecendo, né? Ou tangente beta menos tangente alfa não está tendendo para infinito. Ou esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, 1 mais tangente alfa vezes tangente beta está tendendo a zero. Ou seja, quando esse cara for zero, né, é porque eu não posso dividir por zero, mas pensa que eu estou fazendo um limite. Eu estou fazendo um limite para que a tangente de alfa vezes a tangente de beta dê menos 1. Então, assim, eu estou fazendo esse produto ser tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que é como se ele fosse zero. Né? É aquela nossa intuição de limite. Mesmo que a função ela não seja definida naquele cara, ou seja, esse produto aqui ele não possa dar menos 1, não significa que eu não consiga estudar esse produto quando ele dê menos 1. Então eu consigo usar esses artifícios do cálculo, beleza? Ou seja, esse lado aqui da infinito, com certeza absoluta, 1 mais tangente alfa vezes tangente beta. Tem que dar quantos? Tem que dar zero. Então, a gente já sabe, né? Tangente alfa é quem? É o ms. Tangente alfa é o ms. E tangente beta? Tangente beta é o mr. Ou seja, no fim das contas, eu fiquei com quem? Eu fiquei com ms vezes mr é igual a menos 1. De novo, aí chegando na mesma questão, né? Então, duas maneiras diferentes de pensar, né, olhando equações, né? Se você tiver esse olhar de limite, de ver, pô, esse cara aqui é muito mais bonito. Mas agora, se você tiver um olhar mais trigonométrico, preparado, pô, se for um cara mais braçal, né, você olhar desse primeiro método é mais inteligente. Né, que a gente está seguindo as regras da matemática, a gente está eliminando essas indeterminações e tal. Então, beleza. Show de bola. Agora a gente tem que voltar para o problema, né? Porque a gente não resolveu o problema, a gente só demonstrou as coisas que a gente vai usar. Mas, cara, o problema a partir disso fica muito simples. Porque olha só,
Vamos fazer exatamente o que eu disse que eu faria, né? Eu ia equacionar essas duas retas. Então vamos equacionar a reta S. Cara, a reta S ela é uma reta que parte do zero e atinge o ponto P. Beleza. Cara, para uma reta partir do zero, imagina que seja uma reta do tipo y igual a ns mais ns. O que é o ns? O que é esse termo aqui independente? Cara, o termo independente é o valor da reta, é o valor que a reta assume quando ela corta o eixo y. É o valor onde a reta corta o eixo y. Pô, se a reta parte do zero, quanto que vale esse cara? Zero. Então essa retinha aqui, é uma reta do tipo y igual a ns. Tranquilo? Beleza, vamos para a segunda reta aqui que eu vou equacionar. Cara, a segunda reta é a reta R. Pô, ela é uma reta que também tem esse tipo, y igual a nr, x, né? Faltou um x aqui em cima, nsx, nrx mais nr. Beleza, de novo, o nr, o termo independente, vai ser o valor onde essa reta vai cortar o eixo y. Se ela está cortando no Q, eu vou chamar esse cara de Q. Beleza? Então, essa reta, até então, qual é a minha informação sobre ela? Que ela é uma reta do tipo y igual a nr vezes x mais q. Aí o que eu disse para vocês que era importante, cara? Pô, se essas retas elas são perpendiculares, o que eu posso dizer entre ms e nr? Cara, o que eu posso dizer entre ms e nr é que se eu pego o ms e multiplico pelo nr, isso daqui tem que dar quanto? Isso aqui tem que dar menos 1. Pô, eu sei quem é NS? Não. Eu sei quem é NR? Não. Eu não consigo descobrir os dois. Eu consigo descobrir o NR. Porque olha só, esse ponto aqui é um ponto pertencente à parábola. Então vamos dizer que ele é o ponto P. Então vamos dizer que o x vale a P. E quanto que vale o y? É o quadrado. Não é um ponto que pertence à parábola? Então pronto, cara. Para eu descobrir o NS, é só eu jogar esse ponto aqui que pertence à reta na equação da reta azul. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Eu vou ficar aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando o y vale p ao quadrado, então p ao quadrado é igual a ns vezes p. Beleza? E, cara, aqui você pode resolver, né, daquele jeito, né? Passar para esse lado aqui, aí botar o p em evidência, resolver e tal, aí você vai encontrar p igual a zero ou p igual a tanto. Então, cara, aqui eu já vou partir do pressuposto que o p ele seja diferente de zero. Por quê? Porque o p0 é o limite que a questão me pediu. Então, pô, se eu considerar p igual a zero agora, não faz sentido nenhum a questão, né? Ela perde total o sentido do enredo dela. Então, assim, eu vou já assumir que p é diferente de zero, e quando eu assumo que p é diferente de zero, eu posso fazer esse corte, tá? Você única e exclusivamente só pode fazer esse corte quando você assume que, nesse caso, p não é uma solução, que p igual a zero não é uma solução. Senão você está eliminando uma solução da sua parada, beleza? Então, quem é ms? Pô, ms é igual a p. ms é igual a p. Então, que reta é essa? É a reta y igual a px, né? Ah, maneiro, legal. Então, beleza, guarda isso aqui. Se ns vale p, quanto que vale mr? mr vai valer menos 1 sobre p. Ou seja, eu posso reescrever essa equação aqui do seguinte jeito. Y igual a nr menos 1 sobre p vezes o x mais q. Mas eu ainda não posso aplicar a condição que a minha questão pediu. Porque, cara, a minha questão está pedindo o que acontece com o ponto Q quando P tende a zero. Então eu tenho que montar uma equação do tipo Q igual a alguma coisa P, para eu aplicar o limite nessa parada. Eu não posso chegar aqui e aplicar o limite aqui, x igual a zero. Não está nem fazendo sentido isso, né? Se eu aplico x igual a zero aqui, na verdade eu estou estudando o que acontece com essa reta no x igual a zero, mas não estou nem aí para essa reta. Eu estou ligando para o ponto Q. Tá, aí você pergunta, pô, cara, e aí? O que eu tenho que fazer agora para conseguir relacionar o Q com o P através de uma equação? Cara, eu acho que o principal ponto, tá faltando aí, né, que a gente não usou, é usar a ideia do ponto médio. Como assim? Cara, qual é a coordenada desse ponto? Tem como a gente conseguir? Claro que tem, pô. Claro que tem. Por quê? Porque a coordenada desse ponto médio vai ser a média aritmética desses dois pontos aqui. Que ponto é esse aqui da origem? 0, 0. E que ponto é esse aqui? Pi ao quadrado. Ou seja, se é a média aritmética das extremidades, o que vai acontecer aqui na extremidade x? Qual que é a média aritmética de 0 mais p? É p sobre 2. Ah, tá. Então,
A coordenada x desse ponto médio é p sobre 2. E a coordenada y é 0 mais p ao quadrado sobre 2. Ou seja, p ao quadrado sobre 2. E por que esse ponto aqui é importante? Porque esse ponto M, ele pertence à minha reta verde, né? Ele pertence à minha reta R. Então eu posso substituir isso aqui na equação da reta. Ou seja, eu sei que quando y vale p quadrado sobre 2, o x vale quanto? P sobre 2. Então, ó, jogando isso daqui na equação da reta, o que eu vou ter? Eu vou ter que p ao quadrado sobre 2 é igual a menos 1 sobre p vezes o x, que é quem? P sobre 2. Mais que. Aqui eu posso fazer umas simplificações, né? O p corta com p. Então, no fim das contas, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com p ao quadrado sobre 2 é igual a menos meio mais que. Pô, cheguei exatamente no que eu queria. Uma equação que unicamente tem Q e P. Então, ó, isolando o Q aqui, o Q ele vai ser o quê? P ao quadrado sobre 2 mais meio. Ou seja, o que essa questão está pedindo? Ela está pedindo o que acontece quando o valor de P tende a zero. Então, o que a questão está pedindo? Ela está pedindo um limite para quando P tende a zero. Então, nesse caso, é um limite muito trivial, né? Eu posso simplesmente jogar P igual a zero. Não tem nenhuma indeterminação que me impossibilite de fazer isso. Então, quanto que é o limite dessa equação aqui para quando P tende a zero? Pô, meio. Pô, maneiro. Então, o que ele tem uma posição limite. Né? Ele não vai explodir para cima, explodir para baixo, sumir, sair para fora do plano, sair para fora do tablet aqui e me atacar, não. Né? Independente do que aconteça com o ponto P, conforme ele vai se aproximando de zero, o maior valor que esse cara pode assumir aqui é meio. Beleza? Então, é isso. É porque você pode pensar assim, ó, pensa que o ponto P venha para cá. Cara, se o ponto P vier para cá, a gente teria que traçar aqui, ver o ponto médio, né, e traçar a mediatriz. Pô, a mediatriz desse segmento é lá em cima. Então você percebe que o ponto Q ele está dando uma subidinha, né? Em relação a onde ele está ali. Pelo menos da posição mostrada no desenho. Então, assim, é interessante a gente perceber isso. Ele não sai sem rumo, né? Ele tem uma coleirinha ali segurando ele, né? Ele tá preso ali, tá limitado a ficar ali até a posição meio. Beleza?